Já está aparecendo aí para vocês a atividade, correto? Isso, é essa mesma ali que a gente vai corrigir agora, tá? O que acontece, tá? Já vou aproveitar, enquanto o pessoal está entrando também, a gente entrando aí. Só tem que ficar atento à questão das tarefas ali. O pessoal está preenchendo a anterior e está achando que está mandando a tarefa depois e vocês não estão olhando nem o enunciado ali, pessoal. Vocês têm que prestar atenção nisso. Já teve umas 2 ou 3 pessoas que disseram, não, professor, mas eu fiz essa atividade da semana passada, mas aí estava confundido que era da semana retrasada, porque também, na mesma semana eu não mando a atividade atual e a segunda chamada. A segunda chamada vai só na outra semana, né? E aí o pessoal está confundindo o preenchimento de uma segunda chamada com a atividade que é da semana. Então, isso vocês têm que tomar cuidado, tá? Beleza, então vamos lá, vamos fazer essa atividade aqui da prova. Ok. Essa aqui foi uma prova do capítulo 1, tá? Esse capítulo 1 é um capítulo que a gente tinha visto boa parte dele no 7º ano. Então, tinha algumas atividades ali que poderiam ser consideradas bem fáceis para vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aqui, ó, assinale abaixo os números que pertencem apenas ao conjunto dos números inteiros, ou seja, que não pertence também ao conjunto dos números naturais, tá? Então, ó, o primeiro número que aparecia aqui era o 2, que não era para assinalar, porque o 2 é um número natural, tá? Teve algumas pessoas que assinalaram. Aí depois aparece o número -5, esse sim a gente tinha que ter assinalado, né? Porque ele é um número negativo e ele pertence só ao conjunto dos números inteiros, no caso. Apareceu o número 7 também, esse não era para assinalar, tá? Porque ele não pertence ao conjunto dos naturais, o 7 pertence aos naturais. O outro ali, ó, apareceu o número -42, esse era para assinalar, e tá correto ali, a maioria do pessoal assinalou. E o zero ele pertence tanto aos naturais quanto aos inteiros, também não era para ter assinalado. Então a 2, a 7 e a 0 não era para ter assinalado, apenas a -5 e a -42. Questão bem fácil, tá, gente? Essa próxima aqui, ó. Usando a aritmética de módulo 12. Como é que é esse lance da aritmética de módulo 12? É como se a gente estivesse usando o relógio. Apareceu esse exemplo lá no livro, a gente discutiu sobre isso. Mas o que aconteceu? Aí depois, ainda na hora que eu fui digitar a questão, eu digitei errado. Tipo, um dos números ali que era para ser a resposta não apareceu. E acho que foi o Ângelo que mandou uma mensagem para mim, eu corrigi. Acabou que essa questão, mesmo no comecinho ali, acho que tinha umas 2 pessoas já que tinham assinalado, fora o Ângelo, e ele falou, olha, professor, não tem uma questão certa, e eu acabei contando para todo mundo. Então, todo mundo ganhou certo nessa questão, independente da resposta que deu, mas eu vou fazer a correção dela de forma correta, tá? Olha só, tá pedindo aqui a expressão, ó, 3 vezes o 7 mais o 5. Então, a gente tem que fazer essa conta e depois ir tirando de 12 em 12 para chegar no resultado. Então, eu vou fazer aqui no nosso quadrinho aqui, ó. 3 vezes 7 mais o 5. Ok, a gente sabe que quando a gente está fazendo uma operação que tem mais, aliás, uma expressão que tem mais de uma operação, a gente tem que começar pela multiplicação. Então, ó, 3 vezes o 5 dá 21, e 21 mais o 5 dá 26. Ok, 26. Só que agora, o 26 não pode ser a resposta para a gente, porque a ideia é que sejam números de 0 até o 11. O 12 já volta para o 0 novamente. Então, a gente tem que tirar de 12 em 12 e ver qual é o menor número que cabe aqui dentro desse 26. Quando eu tiro 26 menos 12, sobra 14. E se eu faço novamente essa subtração aqui, ó, sobra 2. Então, a resposta para a gente seria o seguinte: o 26 é a mesma coisa do que 2 módulo 11. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. Então, a resposta que tinha que aparecer para a gente seria o 2 módulo 12, tá? Só que essa resposta não estava no começo, estava só o 4, e na hora que eu fui digitar, foi o 4 em vez do 2. Então, eu considerei de todo mundo essa resposta. Então, essa daqui, se vocês forem olhar, todo mundo vai estar certo, mesmo com a resposta errada, tá? Mas a resposta certa é 2 módulo 12. Como não tinha a resposta certa no começo, eu considerei certo para todo mundo. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Essa questão já apareceu uma outra vez também
em atividades, não desse ano, mas de anos anteriores, que é a ideia da construção dos números. Como é que a gente faz para saber quantos números que eu posso fazer com tais algoritmos? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Ele tem 3 dígitos, né, no caso, 3 algarismos distintos, e eu tenho essas 5 possibilidades para colocar em cada um dos números. Então, como é que eu faço isso? Olha só. Eu faço ali, ó, as nossas 3 casinhas ali que são daquele número, está falando, ó, é um número formado por 3 algarismos distintos, e eu tenho esses algarismos aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Quantos números eu tenho de 1 até 5? São 5. Então, o que acontece? Ele está falando distintos. Se não fosse distintos, o que poderia acontecer? Eu teria 5 possibilidades aqui nesse primeiro, 5 possibilidades no segundo e 5 possibilidades no terceiro. Isso porque eles não são distintos. Só que se eles são distintos, o que acontece? Eu vou ter que ir cancelando o número. Então, assim, ó, na primeira possibilidade eu tenho 5 dígitos, só que eu tenho que deixar um daqueles dígitos aqui. Quantas possibilidades vai sobrar para a próxima casinha? Vai sobrar 4 possibilidades. Então, eu tenho que ir reduzindo aqui, ó, 4, e depois eu vou deixar um aqui, e vai sobrar 3. Mas o que eu faço agora com esses números? Eu somo, eu multiplico, divido, subtraio. A ideia é o seguinte, eu tenho que combinar esses números. E toda vez que eu estou combinando as possibilidades, é a mesma coisa que usar a multiplicação. Isso também é um princípio multiplicativo que a gente aprendeu lá no 6º ano. Vamos supor, vocês lembram lá de um problema que tinha dos sucos? A gente tem 5 sucos com 4 tamanhos e ainda com 3 copos diferentes. Então, olha só, é a mesma ideia. A gente tem 5 possibilidades na primeira questão, aí depois eu tenho mais 4 possibilidades na segunda, e depois eu tenho mais 3 possibilidades na terceira. Se eu multiplicar todos esses números, vai me dar a quantidade total que eu tenho de possibilidades. Ó, 5 vezes o 4 vai dar 20, e depois eu faço 20 vezes o 3, isso dá 60. Esse tipo de pensamento aqui, de atividade que a gente tem que multiplicar um número pelo outro para ver quantos são no total, é uma coisa bem recorrente, tá? É uma coisa que a gente faz bastante no dia a dia, que se chama árvore de possibilidades. Então, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho que saber quantas são as possibilidades total misturando aquelas coisas, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já está vendo faz tempo. Tá, então aqui a resposta correta, de fato, seria 60, a maioria do pessoal acertou, mas essa questão é uma questão que seria fácil, tá? Então, vocês teriam que ter acertado mais, teria que ter mais de 80% de ter acertado. Vamos para a próxima aqui, ó. Assinale a alternativa falsa abaixo, tá? Então, era só a falsa que era para assinalar. Então, vamos ler cada uma aqui, ó. Todos os números todos os números naturais pertencem também aos números inteiros. Isso é verdade, tá? Então, não era para ter assinalado. A próxima. Todos os números inteiros têm um antecessor e um sucessor. Quer dizer, todo número inteiro, ele tem um número que vem depois e um número que vem antes dele. Isso é verdade também, tá? Essa aqui ninguém assinalou, beleza. A próxima aqui, ó. Os números naturais não são também números inteiros. Essa afirmação aqui é a falsa, tá? Então, era para ter assinalado, todo mundo ter assinalado essa daqui, e foi só perto de 50%. E depois a última aqui, todos os números inteiros têm seus múltiplos dentro dos números inteiros. Essa afirmação é verdadeira também, a gente pode pensar numa tabuada. Será que a tabuada do 7 está dentro dos números inteiros? Tá. Será que a tabuada do menos 4 está dentro dos números inteiros? Também tá. Como assim, professor? Tabuada de número negativo? Tem a mesma coisa, ó. Menos 2, menos 4, menos 6. Beleza. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Conjunto dos números racionais, né? Assinale abaixo os números que são apenas racionais, ou seja, que não pertencem também ao conjunto dos números inteiros ou naturais. Essa questão é muito parecida com a anterior, lá que a gente tinha também que fazer a marcação, só que agora é com os racionais, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro número, que é o 3,5. Essa daqui é realmente um número que é só racional, porque ele não é nem inteiro e nem natural. A próxima aqui, ó, o menos 13. Menos 13, ele é inteiro, não era para ter marcado, teve algumas pessoas que marcaram. Aqui, ó, o 8 sobre 9, é a fração, né? 8 sobre 9 também é um número que é apenas racional, não é nem inteiro e nem natural. Está correto aqui a marcação.
e a outra aqui, ó, 2,3333 infinitamente ali, a gente tem também que é um número racional, tá correta a marcação, e o 7 não era para ter marcado, então os únicos dois que não eram para ter marcado são o menos 13 e o 7. Todos os outros aqui eram números racionais, tá? Vamos para a próxima questão aqui. A representação do número 2,777 na forma de fração. A gente tem que fazer aquele lance da transformação, que a gente já viu, a gente viu inclusive em sala, a gente viu também isso no ano passado. Como é que funciona? A gente separa a parte inteira da parte que é com vírgula, no caso do número, né? Vai ter dois inteiros, e depois a gente vai ter 7777. O 7777 a gente já viu que pode ser escrito como 7 sobre 9. Aí eu tenho um número misto, dois inteiros e 7 sobre 9. Vou escrever aqui no quadrinho para vocês não se perderem. Aqui, ó. 2 inteiros e 7 sobre 9. Como é que eu faço para transformar esse número de número misto para uma fração? Alguém pode falar? Alguém liga o microfone? Fala, pessoal, vamos lá. Tem que fazer o 2 vezes 9, daí o resultado mais 7. Isso, muito bem. Foi a Laura que falou? Aham. Tá, obrigado, Laura. Ó, 2 vezes o 9 vai dar 18, e 18 mais o 7 vai dar 25. Então, a resposta seria 25 sobre 9. Vamos ver se eu tenho essa alternativa ali. A gente tem. E não foi a maioria da resposta do pessoal, tá vendo? Foi o 27 sobre... O 27 sobre 9, tá? Então, o pessoal errou. A maioria do pessoal errou aqui. Na verdade, era o 25 sobre 9. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Assinale abaixo um número, o único número que não está entre esses dois números aqui, ó. Então tinha que ver qual número que não está entre eles. Vamos ver aqui, ó. O 0,34 é realmente o número que não está entre eles, porque isso aqui, ó, é 0,40, né? Tipo, aliás, 0,340. Então, olha só, aqui é de 4,5 até 4,7. Então, esse cara aqui, ó, que é o 40, não está entre 4,5 e 4,7. Então, esse daqui era o número que realmente está fora desse intervalo. Todos os outros aqui estão dentro desse intervalo. Isso aqui é só uma construção de número mesmo, um negócio também que é bem simples, e a maioria do pessoal acertou. Eu tinha que ficar atento aqui da questão de como se eu completasse isso aqui com zero, né? Até completar com todas as casas aqui. Aí faz a comparação direta, né? Vocês entenderam o que eu falei aqui, né? Vamos supor, olha só, o número que tem mais dígitos é esse aqui de baixo, ó. 0, 3, 4, 5, 0, 1. Então, vou escrever ali, ó. 0, 3, 4, 5, 0, 1. Então, todos os outros números, para a gente comparar de uma maneira mais simples, precisam também ter 5 casas depois da vírgula. Então, todos os outros números aqui, ó, eu vou completar com os zeros que estão faltando. Ó. Esses caras aqui de cima, então eu vou botar 2 zeros aqui nele também, então vai ficar, ó, o outro número que a gente tem ali, ó, é o 0, 3, 4, 5, 0, 0, tá vendo? Ó? Então, esse número aqui é o primeiro número que a gente tem ali como início, né? E os demais ali a gente vai completando até chegar a ele. Então, no caso ali, ó, esse aqui é o nosso começo, o final ali vai ser o 0,34700, e todos os outros tem que estar encaixado entre esses dois números aqui, ó. Então, vamos ver se os outros números encaixam aqui, ó. O vermelhinho aqui que vai ser o 0,34600, então aqui, ó, 0,34600. Opa, esse aqui está realmente ali dentro desse intervalo. Vamos ver aqui o outro número, ver se encaixa também aqui, ó. O 03... aqui, ó. 0,34501. Também está dentro desse intervalo aqui entre 500 e 700. Vamos ver o outro ali. A gente tem ali, ó, 3469. Então, o outro aqui vai ser assim, ó, 0,34690. Também está entre 500 e 700. O único realmente que não encaixa ali dentro daquele intervalo vai ser o 0,34000. Porque, olha só, 34 mil aqui no caso, se a gente fosse comparar só a parte decimal, né? Esse aqui é o único que não encaixa
é o único que realmente não está dentro desse intervalo, então era esse que tinha que ter sido marcado, né? Beleza, a maioria do pessoal acertou, tá ok. Agora vamos para a próxima aqui, ó. Marque a alternativa que tem dois números maiores do que o 3,045. Então aqui, ó, a alternativa correta seria essa em azul ali, a maioria do pessoal acertou, que era o 4 e 3,0451, no caso o 0451 é maior do que 045, tem um pontinho ali a mais, e eram essa aqui que tinha as duas opções maiores. Todas as outras ou tinham um número menor ou os dois eram menores, né? Vamos para a próxima questão aqui, ó, potência e sequência. A sequência recursiva em que o primeiro termo é 3 e os próximos termos são gerados multiplicados por 2 o anterior pode ser dada por... Vamos lá nesse lance aqui de sequência recursiva. Então, eu vou ler de novo a questão aqui, ó. O primeiro termo é 3 e o próximo termo é gerado por 2, por a multiplicação do anterior vezes 2. Então, vamos escrever isso daqui, ó. A gente tem que o nosso A1 vai ser 3, e o próximo termo aqui, ó, o nosso AN, vai ser o quê? O termo anterior, tá vendo? Eu tô pegando o AN menos 1, que multiplica por 2, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo que está escrito ali. É isso mesmo que está escrito ali. Então, vamos escrever alguns termos. Beleza, o A1 já está aqui na tela. Vamos para o A2. O que eu tenho que fazer com o A2? Eu tenho que pegar o anterior. E multiplicar por 2. Quem tem o anterior é 3. Então, eu faço 3 vezes 2. Isso dá 6. Agora, eu vou fazer o próximo. O A3. Pega o anterior, que é o 6, vezes o 2. Isso dá 12, tá vendo? É um lance bem simples. A gente só vai multiplicando por 2 o anterior e vai formando os próximos. A única coisa chata é que a gente não consegue já pegar os termos direto lá do meio. A gente tem que ir fazendo um por um para conseguir gerar os próximos. É uma coisa recursiva. Se eu fosse pegar o próximo, que seria 24, depois 48, e assim vai indo. Vamos ver se aparece isso aqui, ó. Apareceu. Realmente a primeira resposta aqui, ó, é 3, 6, 12, 24, 48. Depois eu ia fazer 48 vezes o 2, que daria 96, e assim ia continuando. Então, a resposta correta foi a que a maioria do pessoal assinalou. A outra aqui, ó, que poderia ter sido a em verde, só que olha só, quando a sequência em verde, ela multiplicou por 3, ela não multiplicou por 2. O primeiro termo está correto, só que os próximos termos foram gerados multiplicando por 3 e não multiplicando por 2, como estava descrito. As outras duas não tinha nem como ser, porque o nosso A1 aqui dessas sequências é o 2, e esse aqui não é o A1, a gente falou que o primeiro termo é 3. Beleza, vamos para a próxima questão. Qual que é o resultado da multiplicação de menos 7 elevado na oitava potência vezes o menos 7 elevado na décima potência? Vou escrever isso aqui no nosso caderno. Ó, a gente tem menos 7 elevado na oitava vezes menos 7 elevado na décima. É isso mesmo que está ali? Oitava e décima, exatamente. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Quando a gente tem a mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, isso aqui vai ficar menos 7 elevado na 18. Claro que a gente não vai calcular isso aqui, porque o menos 7 elevado na 18 é um número gigantão, tá? Tipo, é um número muito grande mesmo, e não faz sentido a gente ficar calculando. Não era calculando. para fazer? Claro que não, Laura. Ai, meu Deus. Sim, toda vez que a gente está usando ali, ó, as propriedades das potências, não tem nem como fazer. Tanto que nem tinha resposta do porquê fazer, tá vendo? Ó? Só tinha as respostas aqui relacionadas às potências. Quer ver? Vamos só calcular para ver quanto que é o 7 elevado na 18. Eu vou fazer o cálculo aqui direto no Google, tá? Ó. 7 elevado na 18. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, ele nem conseguiu mostrar para a gente a quantidade de dígitos que tem, tá? Tem esses números aqui vários e aparece 15 dígitos em seguida. Quando aparece esse aqui, ó, E mais 15, significa que o erro está aparecendo aqui nessa conta é de mais 15. Então, teriam 15 dígitos depois desse ponto aqui ainda. Então, é um número de pelo menos 16 dígitos. É gigante. Tipo, a gente não precisa calcular esse número, tá? Vamos continuar aqui na próxima, tá? Então, a maioria do pessoal acertou, mesmo que é o menos 7 elevado a 18. A gente vai para a próxima. A próxima aqui, ó, qual que é o resultado de 7
elevado na 12 dividido por 7 na 5. É o mesmo esquema ali de propriedades, só que agora, em vez de a gente estar fazendo uma multiplicação, a gente está fazendo uma divisão. Elevado na 12 dividido por 7 elevado na 5. Tá. Quando a gente tem mesma base e uma divisão, a gente faz a subtração do expoente. Então, vai ficar 7 elevado na 7. Então, nossa resposta ali vai ser o 7 elevado na 7, como está aparecendo. Tá? E a maioria do pessoal também acertou ali. E agora a gente tem ainda uma potência de uma potência, e a gente faz, na potência da potência, só multiplicar os expoentes. Então, vamos copiar aqui e fazer aqui, ó. Tá menos 6 elevado na 5, e isso tudo aqui ainda elevado na 7. Quando a gente tem potência da potência, multiplica o expoente aqui, então vai ficar a mesma base, menos 6 elevado na 35. Novamente, esse menos 6 elevado na 35 é um número gigante, tá? Tipo, é muito grande e não faz sentido a gente ficar calculando agora. A gente só precisava usar a propriedade e colocar a resposta correta aqui, que é o menos 6 elevado na 35. E tá ok. E terminou aqui o nosso primeiro capítulo, tá? Essa foi a última avaliação que a gente fez ali do primeiro capítulo e, de certo modo, fechou essa parte ali só de conjuntos numéricos, tá? Agora a gente vai um pouquinho ali pro livro. Vamos professor, diga. Essa foi a última prova do trimestre? A gente não vai fazer mais nenhuma avaliação agora para esse trimestre, porque também tem todo o processo agora de recuperação. Então, a gente já tinha várias atividades ali, tanto do capítulo 1, quanto a gente já fez outras atividades ali do capítulo 2 também. Então, a gente vai fechar só o trimestre só com esses 2 capítulos, tá? Senhor, eu vou fazer a prova hoje, de segunda chamada já. Tá, valeu. Beleza. Aí, assim, ó, a gente vai fechar ali, e não vai ser o capítulo todo o 2, tá? Vai ser só até a parte que a gente viu ali anterior, a equação, que vai ser só até a parte de monômios e polinômios, tá? E aí essa parte de equações e outras coisas a gente deixa para a próxima parte, para o próximo trimestre. Fala. Ô, prof, tu ainda não me mandou a prova de segunda chamada. Eu falei ontem com a escola. Na verdade, é a Cíntia que te mandou. Ela não mandou? Ela mandou no link, no primeiro comunicado que ela entrou em contato contigo, a mensagem já veio com o link da prova. Depois tu dá uma olhada ou fala com ela, tá, Brenda? Porque a primeira coisa que ela mandou com certeza foi o link. Foi a mesma coisa para todo mundo ali. Tá. Tá? Vamos lá. Então, olha só, no encontro passado, a gente estava vendo um pouquinho sobre equação do segundo grau. E a equação do segundo grau nada mais é do que uma equação que envolve um polinômio do segundo grau. Aí, o que a gente estava vendo? Por que está misturando agora equação com polinômio? O polinômio foi o conteúdo que a gente viu ali no começo do capítulo 2, que era olhar para as expressões algébricas, e elas tinham letras, e essas letras poderiam estar em qualquer grau ali que a gente tinha, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, mas por enquanto a gente só vai olhar um pouquinho para as equações do segundo grau e conseguir resolver algumas específicas. No encontro passado, a gente estava vendo um lance de que no ano passado a gente já tinha aparecido alguma coisa desse tipo aqui, ó, x ao quadrado igual a 25, e essa pergunta aqui, ó, é a seguinte: que número que ao quadrado a resposta dá 25? E também a gente já lembrou, poderia ter duas respostas, tá? Aqui a gente está colocando uma linha e duas linhas só para dizer que tem duas respostas, mas a ideia é que seja, no caso, x, no caso, né? A resposta é x. Só que eu estou dizendo assim, olha, tem duas respostas que são diferentes para essa pergunta aqui, ó. Uma delas vai ser o 5 e a outra delas vai ser o menos 5. Quando eu coloco aqui, ó, menos 5 ao quadrado, vai ficar 25. E também quando eu coloco 5 ao quadrado aqui, a resposta também fica 25. Aí eu vi outro exemplo também, ó, a gente viu no encontro passado, que é desse daqui, ó. Se eu fizer a mesma coisa com o 16, vai ter também duas respostas, né? Vai ter o x uma linha e o x duas linhas, que é o 4 e o menos 4. A mesma coisa que a anterior, né? Só que a diferença é que agora, em vez da resposta ser 5 e menos 5, é 4 e menos 4. Só que acontece o seguinte: se eu fizer essa mesma pergunta aqui, só que com o outro lado um número negativo, a gente não consegue ter resposta. Por quê?
Porque como o número está ao quadrado, se tiver dois sinais que são iguais, porque vão ter que ter dois sinais iguais, né? Tipo menos, menos ou mais, mais, a gente sabe que pela regra do sinal, que a gente viu bastante no ano passado, quando tem dois sinais que são iguais, a resposta fica positiva. Então, não tem nenhum número que ao quadrado, a minha resposta dê um número negativo, não no conjunto dos números que a gente está estudando. Então, isso aqui é a parte importante que a gente viu no finalzinho do encontro passado, tá? Que era a ideia de, tem algumas equações do segundo grau que a gente consegue responder. As que são positivas na resposta aqui, ó, que tem o x ao quadrado igual a um número positivo, a gente consegue dar duas respostas. Se aparecer x ao quadrado igual a um número negativo, a gente não consegue dar resposta. Isso aqui foi o que ficou da aula passada, foi bem no finalzinho que a gente estava conversando. E aqui nesse texto, aqui nessa parte da matéria, vai só explicar sobre isso, ó, de a gente ter equações, e essas equações, elas, as únicas que a gente vai conseguir resolver são as que tem essa cara aqui, ó, tá vendo? É um número que multiplica o x ao quadrado igual a um outro número do outro lado. As equações completas, que é o que ele faz aqui em cima, que ele mostra uma equação completa, ó, tem um númerozinho na frente do x ao quadrado, tem um número na frente do b, tem um número sozinho igual a zero. Esse tipo de equação a gente não consegue resolver agora, porque depende de uma fórmula que a gente ainda não viu, uma coisa que a gente só vê lá no nono ano, que se chama a resolução das equações do segundo grau completa, tá? Que é quando aparece esse tipo de equação aqui, ó, vamos supor, x ao quadrado menos 5x mais 6, aliás, mais 6 aqui, ó, igual a zero. Esse tipo de equação, por enquanto, a gente não tem como resolver, tá? Se a gente tentasse isolar, tentasse fazer com todas as artimanhas que a gente já aprendeu em matemática até agora, a gente não teria ferramentas para resolver ela, porque a gente não conseguiria isolar o x como a gente está acostumado a fazer nas outras equações, ó. Na equação anterior aqui, ó, só tinha x ao quadrado e o número. Então, a gente consegue responder que número que é ao quadrado dá 16. Só que nesse caso aqui, ó, ela não tem só o x ao quadrado, também tem esse termo aqui que é o x. Então, a gente não tem como misturar o x ao quadrado com o x e a gente não conseguiria resolver essa equação. Do mesmo jeito que se não tivesse o x ao quadrado, se tivesse só a parte aqui com o x, a gente conseguiria resolver. Esse tipo de coisa aqui, ó, é uma equação do primeiro grau, que foi tudo que a gente estudou, aliás, foi uma das coisas que a gente mais estudou no ano passado, que era esse tipo de equação. A gente isolava, passava para um lado, passava para o outro, e chegava num resultado, numa resposta para o x. Com esse termo a mais aqui, ó, do x ao quadrado, a gente não consegue resolver ela nesse momento. Dá para resolver? Sim, a gente consegue resolver, mas vai depender de uma fórmula que, por enquanto, a gente não tem. A gente só vê no ano que vem, tá? Então, vamos continuar aqui mais um pedacinho que ele falou aqui. Aí ele dá uma enrolada aqui para chegar em umas coisas. Então, tá. Aí ele mostra aqui o lance do polinômio. Tá. Essa parte aqui de polinômio a gente não viu. Então, a gente vai resolver alguns exercícios aqui para ver como é que a gente faz, tá? Vou pegar aqui o 37 e vou resolver alguns com vocês agora. Vamos lá. O 37A. A gente tem aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 50. A gente tem que achar o valor de x, bota naquele lugar ali do x ao quadrado, e que a resposta vai dar 50. Então, vou pegar aqui o nosso quadrinho para falar. Professor. Não, deixa. Pode perguntar. Aquele negócio lá do plural de ativar a aula é para todo mundo poder escrever? É que aí a gente pode resolver as coisas ali pelo caderno online, tá? Mas por enquanto a gente não está usando esse recurso. Olha só, como é que eu resolvo essa equação aqui, ó? Ela é muito parecida com o que eu acabei de resolver ali na anterior, mas vamos ver como é que eu faço. Olha só, eu tenho uma multiplicação, né, que está fazendo 2 vezes o x ao quadrado igual a 50. Nas operações que a gente vai resolver a equação, a gente começa as operações de trás para frente. Quando a gente está resolvendo uma expressão numérica, as primeiras coisas que a gente resolve é raiz quadrada, potência, multiplicação e divisão, e soma e subtração. Quando a gente está resolvendo uma equação, a gente tem que vir ao contrário. Isso eu já falei para vocês no ano passado, por isso que a gente resolvia a primeira parte de mais e menos, depois resolvia a parte de divisão e multiplicação, e aí chegava na resposta. Agora, a gente ainda tem um adicional
que é essa coisa aqui da potência. Então, a última coisa que eu vou resolver vai ser esse x ao quadrado. Todas as outras operações vêm primeiro, tá vendo? Vai ser ao contrário. Quando a gente resolve as expressões numéricas do jeito normal, é assim, e quando a gente vai resolver equação, é ao contrário, vem de baixo para cima, tá? Ok, então vamos fazer primeiro aqui. Tem alguma soma e subtração para fazer nessa expressão? Não. Então a gente já passa para a próxima operação, que é multiplicação e divisão. Tem alguma multiplicação e divisão que foi feita aqui? Tem, ó, 2 vezes o x ao quadrado. Então eu tenho que desfazer essa operação. Como é que eu desfaço essa operação aqui desse 2 multiplicando o x ao quadrado? O que eu tenho que fazer com ele? Passo 2 para lá. Passo 2 para lá. Muito bem, Gabriel. Então olha só. Eu vou pegar aqui, ó, e vou... Opa. E vou deixar o x ao quadrado quietinho desse lado. E vou passar o 2 para o outro lado. Então vai ficar 50 dividido por 2. Eu botei fração aqui, mas é a mesma coisa que tivesse escrito a divisão ali, né? Quanto que é 50 dividido por 2? 25. 25. Então a gente ficou aqui com 25. X ao quadrado igual a 25. Opa, igual exatamente o que a gente viu aqui na anterior, que já me dava essas duas respostas, né? Que número que é ao quadrado dá 25 vai ser o 5 e o menos 5. Então a resposta aqui nesse caso vai ser x uma linha igual a 5 e x duas linhas igual a menos 5. Pô, fácil, né? Não é nada difícil, não é nada tão complicado para resolver aqui. Vamos para a próxima aqui, ver se a gente consegue resolver. Essa daqui, ó, 6x ao quadrado igual a 0. Vamos lá, essa aqui é até mais fácil, ó. 6x ao quadrado igual a 0. O que eu tenho que fazer aqui? Passo 6. Passo 6 dividindo, muito bem. Então vai ficar aqui, ó, 0. Opa, perfeito. Deixa eu ver o apagador normal. 0 sobre 6. E aí vai ficar 0. E aqui, olha só que legal. Qual é a única resposta que dá para colocar nessa questão? X igual a 0. X igual a 0. Como 0 não importa se é positivo ou negativo, nesse caso aqui, ó, a única resposta que a gente vai ter vai ser x igual a 0. Só quando o x é igual a 0 que eu consigo dar a resposta para essa equação que a gente está vendo aqui. Certo? Tá vendo? Ó, aconteceu que a gente tem uma equação do segundo grau que só tem uma resposta. Quando o número não é 0, pode ter duas respostas ou pode não ter resposta, que é aquele caso lá quando aparece um número negativo. Vamos para a próxima aqui, ó. Esse daqui, ó, agora C, que é menos x ao quadrado igual a 16. Tá, como é que a gente resolve essa? Esse menos... Pode falar. Eu acho que tinha que ver quanto que ao quadrado vai dar 16. Sim, só que olha só, aquele menos que está ali na frente não é como se estivesse sendo multiplicado por menos 1, o x? Não sei, eu não entendi o que tu falou. Olha só, o menos que está ali na frente do x não é a mesma coisa que ele está sendo multiplicado por menos 1? Acho que não. Sim, na verdade é. Quando a gente tem um número negativo na frente de uma letra, é a mesma coisa que ele está sendo multiplicado por menos 1. E eu não quero trabalhar com x negativo. Então, eu tenho que passar esse x aqui, o menos lá para o outro lado. Então, vai ficar isso aqui, ó. Menos 16. Por que ficou menos 16? Porque passou para lá dividindo e ficou 16 dividido por menos 1. Isso é menos 16. Tá. Agora eu faço a pergunta para vocês. Tem algum número que ao quadrado vai dar um número negativo? Não. Não. Então, a nossa resposta é não tem resposta. Mas, professor, se o professor não tivesse mudado o lado, não dava para ser menos 4? Olha só, se eu colocasse o menos 4, vamos fazer aqui, eu vou pegar o que a Laura falou. Ó. Vou tentar colocar o menos 4 nessa equação para ver se funciona. Ó. Menos 4 ao quadrado, e a resposta disso tem que ser 16, correto? Faz aqui pra gente, Laura. Menos 4 ao quadrado dá quanto? Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 16, ok. Aí tem o menos que está lá na frente, menos 16 igual a 16. Isso é verdade? Ué, Ué o quê? como assim virou 16? Ah, tá. Porque olha só, Laura. Olha só, qual é o truque aqui? Na verdade, não é truque. É que a gente tem uma regra de precedência. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a potência. Fiz a potência. Menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado fica 16.
Aí depois eu carrego o sinal que está lá na frente. Por quê? Porque o menos vem depois da potência. E aí ficou menos 16. Entendeu? É porque assim, ó, a regra do sinal a gente aplica só quando tem direto os números aqui sem outra operação. Eu não vou aplicar a regra do sinal e depois elevar na potência. Eu primeiro tenho que elevar a potência para depois aplicar a regra do sinal. Nas operações aqui, Laura, como a gente viu aqui, olha só, acabei de mostrar aqui do lado, ó. Qual é a primeira operação que vem? Vem primeiro potência, depois multiplicação e divisão, e depois mais e menos. Então, eu tenho que resolver primeiro a potência naquele caso, porque está aparecendo só o número, né? Quando aparece só o número, a gente faz como se fosse uma expressão numérica. Então, quando eu faço aqui primeiro o número, vai ficar menos 4 vezes menos 4, que é 16. Só que aí esse 16 está dentro do parênteses ainda. Quando eu vou aplicar o mais com menos, ó, ele vai ficar agora entendi. Menos o 16, entendeu? Aí o menos 16 é igual ao mais 16? Não. Então, aquele ali não vai ser a resposta, tá vendo? Por isso que o menos 4 não vai ser solução nesse caso aqui. Tá certo? Então, não tem resposta, de fato. Essa equação não tem resposta. Então, fica bem diferente para a gente pensar assim, nossa, a gente está resolvendo equações e a gente diz que a solução é que não tem solução. É isso mesmo. Vamos para a próxima aqui, ó. A D, que é 9x² igual a 36. Então, eu vou fazer nesse quadrinho aqui mesmo, ó. 9x² igual a 36. Mesmo esquema que a gente fez no anterior, ó. Tem o 9 na frente, passa para lá dividindo, vai ficar x² igual a 36 sobre 9, e 36 sobre 9 é 4. Então, ficou x² igual a 4. Quais as duas soluções que a gente tem? X uma linha igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2. Tá vendo? Bem fácil. Tá? É só responder que número que é o quadrado e dá duas soluções aqui. Vamos para a próxima. Eu tô confusa que duas linhas é aquela ali. Duas linhas significa que essa separação que eu fiz aqui no final? Essa daí, esse x Tá. aí, essas Vamos duas pensar linhas. o seguinte, Brenda. Que número que é o quadrado, a resposta dá 4. 2. Que linha é dois jeitos diferentes. Essa linha tá. é que tem duas respostas possíveis, entendeu? Tipo assim, ó, que eu estou fazendo uma pergunta que não tem uma resposta só. A gente estava acostumado no ano passado a fazer o seguinte, toda vez que chegava numa equação, que número vezes 2 é igual a 4. Essa só tem uma resposta, que é 2. Que número vezes 3 é igual a 7. Aí tem que fazer uma outra equação ali, vai dar um número com vírgula, mas é um número só. Tá vendo? A gente sempre só tinha uma resposta. Agora, como a gente tem uma equação do segundo grau, quer dizer que o nosso polinômio associado a isso, a gente vai ter duas respostas. Ou uma resposta, ou não tem resposta. Tá vendo? A gente acabou de fazer uma que não tinha resposta ali. Foi a que eu apaguei, né? Que eu ia mostrar e apaguei. E tem as outras opções aqui que vai ter só uma resposta, que vai ser só quando tem só o zero, ou então duas respostas, que foi o caso que a gente acabou de ver, ó. Se eu coloco 2 aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, é uma solução, e menos 2 ao quadrado também dá 4, por isso que é outra solução. Por isso que está aparecendo essas duas respostas. Entendeu ali, Brenda? Entendi. Tá, beleza. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Então, vamos continuar na próxima aqui, ó. Essa daqui, ó, 3x ao quadrado sobre 5 igual a 6. Vamos lá, essa aqui já é um pouquinho mais complicada, porque envolve fração e tal, mas também não é nada nenhum bicho de 7 cabeças. 3x ao quadrado sobre 5 igual a 6. Tá, qual é a primeira operação que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Tinha uma divisão aqui do 5, vou passar para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a 5 vezes o 6, que é 30. Ok. Vamos continuar aqui do lado. Agora eu tenho uma multiplicação. Qual é a operação que eu tenho que fazer para desfazer ela? Divisão? Divisão. Então, vai ficar lá, ó, x ao quadrado igual a 30 sobre 3. Ok. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 10. Tá. Aqui, ó, a gente chegou num número que ele não tem raiz quadrada exata, tá?
Mas a gente pode dar a resposta dizendo quais são esses números. Quer ver? Pensa o seguinte, a gente já viu no ano passado que quando a gente elevava ao quadrado uma raiz quadrada, ela sumia. No seguinte sentido, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui o quadro anterior e vou apagar para vocês. Se eu fizer isso daqui, ó, raiz quadrada de 16, que a gente sabe quanto que é, e elevar ao quadrado. O que vai acontecer? A gente está fazendo uma operação e desfazendo ela, porque raiz quadrada elevada ao quadrado, elas vão se cancelar. É como se fosse a ideia de eu divido e multiplico pela mesma coisa. Eu somo e subtraio pela mesma coisa. Só que aqui está sendo a raiz quadrada e elevada ao quadrado. O resultado disso aqui, ó, vai ser só 16. A gente nem precisa fazer a conta, daria 4, aí 4 ao quadrado daria 16, tá vendo? A gente faz e desfaz a conta. Então, eu fazendo e desfazendo a conta, só vai sobrar o número que está aqui no meio. Então, vamos pensar o seguinte, que número que vai acontecer isso? Que número vezes ele mesmo fica igual a 10? É o raiz quadrada de 10, porque raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 vai dar raiz quadrada de 100, que é uma coisa que a gente ainda não viu, a gente não aprendeu a trabalhar com multiplicação de raízes. Mas a ideia é que isso daqui vai ficar só a raiz quadrada. Tem alguém entrando agora? Deixa eu ver. Nossa, o Pedro chegou super cedo, faltando 0 minutos para terminar a aula. Tá. Vamos parar por aqui de fazer os exercícios e a gente continua na nossa próxima aula, tá? Então, só vou fazer uns reforços aqui de final de aula pra gente. Oi, eu acho que eu cheguei um pouco meio atrasado, mas eu acho que ainda dá pra pegar um pouquinho da aula. Pois é. Deixa eu só fazer... Tipo, acabar a aula, Pedro. Deixa eu só fazer as considerações finais aqui pra gente, tá? Primeira coisa, essa semana a gente não tem nenhuma atividade para entregar, quem não tá faltando, tá? Então, não tem atividade para entregar essa semana. E para a semana que vem... e agora voltou, Bruno? Bruno? Parou? Voltou, agora foi. Tá, foi beleza. Foi. Então, para essa semana a gente não tem nenhuma atividade, só quem estava devendo atividade tem atividade para me entregar. E a gente vai continuar esse assunto aqui nas próximas aulas, na aula que vem, tá? E por enquanto é isso. Quem está com dúvida se me entregou ou se está devendo atividade, a gente já entrou em contato, então não fiquem preocupados. Eu estou devendo, não estou devendo. Não, se a gente já entrou em contato com vocês, é porque vocês estão devendo. Se não entrou, é porque não está devendo nada, tá? Quem não colocou o nome no chat aqui, por favor, coloque o nome no chat. Deixa eu só verificar aqui quem entrou, quem não entrou, o que está faltando. O Enzo não apareceu? Não. A Isabela também não apareceu. A Marina veio ali, já tinha visto antes, e o Pedro entrou agora. Fechou, pessoal. É isso aí. Bom final de semana para vocês, um bom descanso. Tchau, tchau. 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 Pô, deu pra aprender a aula. Tchau.